Existe uma diferença entre inferno e lago de fogo e enxofre. Inferno, em hebraico, Sheol, do grego Hades ou Hades, literalmente, um lugar onde as almas desencarnadas eram aprisionadas e atormentadas. Um lugar para as almas dos mortos em pecado. Ok? Em Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, encontramos a parábola do rico e Lázaro. Na verdade, não é uma parábola, e sim uma história, porque tem o verbo haver no sentido de existência acompanhado de um nome próprio, o que deixa, O que deixa ou que impede com que o texto seja chamado de parábola, que se refere à metáfora, onde a existência é fictícia. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O corpo dele foi sepultado. E no Hades, a sua alma ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no Hades, no inferno, na prisão da sua alma, vejam que o corpo dele foi sepultado. Quem é que estava no Hades? A sua alma, o seu homem interior. Ok? E nós vemos aqui claramente que se tratava do inferno. Por quê? Porque de lá ele pediu para que Abraão do céu enviasse Lázaro para que lhe refrescasse a língua. E Abraão explica que isso é impossível. Tanto os de lá irem para onde ele estava, quanto de onde ele estava passarem para lá. Havia um abismo entre eles. Ou seja, o abismo era aqui a terra, o poço do abismo é o inferno. Então ele pede para que Abraão envie Lázaro para os seus irmãos que estavam aonde? No abismo. Para que eles não fossem parar naquele mesmo lugar. Entenderam? Então nós temos o exemplo claro aqui de inferno, para onde vai a alma desencarnada. Já o lago de fogo e enxofre está aqui, em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer. Aqui traduziram como no inferno, mas no original você pode procurar, tá? Geena. Lago de fogo e enxofre. Em hebraico, Gehinnom, vale do filho de Hinnom, onde eram lançadas as pessoas vivas em sacrifícios para deuses pagãos. Era um fogo que nunca se consumia. Sobre o poço do abismo, o inferno, nós vemos referência em Apocalipse 20, versículo 1, aonde um anjo desce com uma corrente e prende Satanás no poço do abismo, que é o inferno. Depois ele é solto. Certo? E referente ao dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, nós vemos em Apocalipse 21, versículo 8, o seguinte: mas quanto aos que se deixam intimidar, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então tem uma diferença. O inferno é uma prisão para a alma desencarnada antes da ressurreição. Após a ressurreição, quando o Senhor vier, tanto justos quanto injustos, os justos serão transformados e serão recolhidos pelo Senhor. E os injustos, com corpo, alma e espírito plenamente consciente, como nós lemos lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, perecerão no lago de fogo e enxofre. Serão condenados, junto com Satanás, o falso profeta e o anticristo. Entenderam, amados?
Quai, seu app de vídeos curtos.